Vamos lá, mulherada. Outubro rosa. Quem está com os exames em dia? Agora a idade baixou um pouquinho. Todo mundo mesmo, gente? Antigamente a gente começava a pensar nisso depois dos 40. Agora a gente tem que pensar um pouquinho antes, não é? E cada vez mais rápido, mais chance a gente tem de um tratamento mais eficaz. E é isso que a gente vai ter que se apegar sempre nisso, né? Que doença vem na gente. E cada vez mais a gente se cuidar vai ser melhor. Esse monte de homem bobo aí também que não faz seus exames. Tem um montão aqui que eu estou olhando, já está olhando de lado, com certeza não fez seus exames. Deve 3 catucadas, já 2 cotovelos batendo ali. Todo mundo que está com a barba branca tem que ir lá. Barba de graça. E começou a catucar mais ainda. Gente, o pastor ainda me dá um microfone para poder vir aqui. Alguém bota o nome de uma pregação, o Evangelho, e vem num texto em 1 Samuel. 1000 anos e um pouquinho antes de Cristo. Falou, esse cara é maluco ou vem alguma coisa de bom aí? Vamos torcer para ter alguma coisa de bom. O que acontece? Esse texto ele era na época da lei, né? Dente por dente, olho por olho, os assassinatos eram algo muito comum. O cara defendia a honra, não era igual o Vaninho não, que conseguiu se calar e aguardar. Os caras ali eram na faca mesmo, era na... E esse texto, ele me traz para uma coisa de dar graça. Ele me traz para um momento de amor. Ele me traz por algo que a gente não consegue entender e até hoje. A gente convertido 10, 20, 30 anos e tem muitas coisas que o Evangelho nos constrange. Eu brinco muito que eu não gosto do ladrão da cruz. Porque ele chegou lá na cruz, abriu os braços, em 3 palavras o Senhor falou para ele, já estarás comigo no paraíso. Eu falei, que inveja, nervoso. De estar aqui a vida inteira batendo, com medo de errar, com medo de fraquejar, caindo e levantando, e o cara consegue isso tão rápido. E vai muitas coisas. Eu lembro de uma vez o pastor Josué pregando aqui, o pastor Josué conta uma história de que no ministério diaconal o líder era um gari, e um dos diáconos que tinha que obedecer ao gari era um coronel do exército. Aí eu fico falando, gente, esse negócio de evangelho é coisa de muito doido, gente, é coisa de muito maluco. Como que um coronel tem que chegar ali e bater continência para o gari? Então, quando você vai entrando dentro do evangelho, você vai batendo com muitas situações que vão nos constrangendo. Porque o evangelho é um amor surreal. Esse amor, quando ele fala que o amor constrange, ele é diferente. Aí o que eu venho para a loucura. 1000 anos antes. Se os homens hoje são malucos, eu falei, não posso fazer isso não, né? Porque antigamente um matava o outro, hoje ninguém mata. Não aconteceu na Indonésia, 174 pessoas mortas, pisoteadas, nos dias de hoje não vai acontecer não, porque nós melhoramos, né? A gente não vai ter um país dividido por causa de uma eleição, não vai acontecer isso, o pai não falando com o filho, o irmão não falando com o irmão por causa de eleição, não vai acontecer isso hoje não, isso acontecia 1000 anos atrás. Então, quer dizer, a gente vem com uma linha, e eu falei, cara, como que um texto vai falar tanto de amor e de graça? Como que um texto vai falar de se desprender e de estar junto há tanto tempo atrás? Então, vem viajando comigo. Vem para cá, deixa eu só situar vocês um pouquinho antes. Davi é ungido rei. Legal, não assume ainda. Vem Saul, e Saul começa com um ciúme, estava aquela coisa de dizer que Saul matou 1000, Davi matou milhares, o ego de Saul foi ferido, e ele começa a fazer planos para poder perseguir Davi, já sabendo que Davi ia suceder ele em algum momento. Então aquilo dali já fica, Davi é obrigado a fugir com a ajuda de Mical, e Davi deve ser doido igual Alexandre, Davi vai para o terreno dos filisteus. Ele vai morar junto com os inimigos, e aí daqui que vai começar esse nosso desenrolado, por quê? Os filisteus lutavam contra o povo de Saul. E a guerra está montada, filisteus contra Israel. Só que aí o rei filisteu ele não é bobo. Ele falou, não vou te levar, Davi. Você é deles. Se nessa hora você me trair e lutar contra mim, eu perco a batalha. Então a gente vai estar exatamente aqui, a cidade que eu vou aprender a falar o nome, daqui a uns 20 anos, você vai ver eu falando Ziglag com o maior prazer. Você me ajuda, então? 1 Samuel 30, do 1 ao 25. E se alguém me manda um texto desse tamanho, pode ter certeza que eu reclamo. Que diz assim,
Quando Davi e seus soldados chegaram a Ziclag, no terceiro dia, os amalequitas tinham atacado Neguebe e incendiado a cidade de Ziclag. Levaram como prisioneiros todos os que lá estavam, as mulheres, os jovens e os idosos. A ninguém mataram, mas os levaram consigo, quando prosseguiram o seu caminho. Ao chegarem a Ziclag, Davi e seus soldados encontraram a cidade destruída pelo fogo e viram que suas mulheres, seus filhos, suas filhas tinham sido levados como prisioneiros. Então Davi e seus soldados choraram em alta voz e até não terem mais forças. As duas mulheres de Davi também tinham sido levadas, Ainoã de Jezreel e Abigail de Carmelo, a que fora a mulher de Nabal. Davi ficou profundamente angustiado, pois os homens falavam em apedrejá-lo, todos estavam amargurados por causa de seus filhos e de suas filhas. Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus. Então Davi disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque, traga-me o colete sacerdotal. Abiatar o trouxe a Davi. E ele perguntou ao Senhor, devo perseguir esse bando de invasores? Irei alcançá-los? E o Senhor respondeu, persiga-os. É certo que você os alcançará e conseguirá libertar os prisioneiros. Davi e 600 homens que estavam com ele foram ao ribeiro de Bessor, onde ficaram alguns. Pois 200 deles estavam exaustos demais para atravessar o ribeiro. Todavia, Davi e os 400 homens continuavam perseguindo. Dá para todo mundo me acompanhando? Davi chega, a cidade destruída, tudo queimado, mulher, criança, idosos levados. Ele começa a chorar, todo mundo fala, pô, tem que ter um culpado para isso aqui, o culpado é Davi, vamos apedrejar ele. Ele naquele momento tem uma luz, fala, Senhor, me ajuda aqui. Chama o sacerdote vem a ele ora ao Senhor e pergunta, Senhor, tem como a gente recuperar tudo? E ele segue, nesse meio do caminho, quando para na beira do riacho, 200 ficam pelo caminho e 400 seguem com ele. Vamos lá. Encontraram um egípcio do campo e trouxeram a Davi. Deram-lhe água e comida, um pedaço de bolo de figos, prensados e 2 bolos de uva passas. Ele comeu e recobrou as forças, pois tinha ficado 3 dias e 3 noites sem comer e sem beber. Davi lhe perguntou, a quem você pertence e de onde vem? Ele respondeu, sou um jovem egípcio, servo de um amalequita, meu senhor. Me abandonou quando fiquei doente há 3 dias. Nós atacamos o Neguebe dos Quereditas, o território que pertence a Judá e o Neguebe de Calebe, e incendiamos a cidade de Ziclag. Continuando, só para poder a gente resumir. Ele encontra um deles caído pelo caminho, alimenta, dá água, e o cara já dá a planta todinha. Ó, a gente veio passando o rodo em geral aí, chegamos em Ziclag, pegamos a cidadezinha, tacamos fogo nela, e me largaram aqui. Aí Davi já falou, já sei que o caminho está certo. Daí Davi perguntou, você pode me levar até esse bando de invasores? Ele respondeu, jura diante de Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu Senhor, eu te levarei até eles. A gente hoje chamava de X9. Né? Quando ele levou Davi até lá, os amalequitas estavam espalhados pela região, comendo, bebendo e festejando os muitos bens que haviam tomado da terra dos filisteus de Judá. É quase que uma favela daqui do Rio de Janeiro, né? Os caras fazem aquele roubo grandão, estava todo mundo lá bebendo a roda e comemorando por tudo que tinha roubado. Davi os atacou no dia seguinte, desde o amanhecer até a tarde, e nenhum deles escapou, com exceção de 400 jovens que montavam nos camelos e fugiram. Davi recuperou tudo que os amalequitas tinham levado, incluindo suas 2 mulheres. Nada faltou, nem jovens, nem velhos, nem filhos, nem filhas, nem bens, nem qualquer outra coisa que fora levada. Davi recuperou tudo. Davi foi lá, matou todo mundo que estava lá, alguns 400 fugiram, ele recupera tudo de volta, tudo que tinha e volta para o caminho, pelo mesmo caminho que ele tinha passado. E tomou também todos os rebanhos dos amalequitas e seus soldados os conduziram à frente dos outros animais, dizendo, estes são os despojos de Davi. Então Davi foi até os 200 homens,
que estavam exaustos demais para segui-lo, e tinham ficado no ribeiro de Bessó. Eles saíram para receber Davi, e os que estavam com ele. Ao se aproximar com seus soldados, Davi os saudou. Mas todos os elementos maus e vadios que tinham ido com Davi disseram: uma vez que não saíram conosco, não repartiremos com eles os bens que recuperamos. No entanto, cada um poderá pegar sua mulher e seus filhos e partir. Eles seguindo. Davi chega, ele volta, encontra com os 200 que estavam cansados e não conseguiram prosseguir. Davi andava com uma turma da pesada. Para topar as coisas que Davi fazia, Davi deve ter ido em umas 3 cidades de refúgio pelo meio do caminho, catou todo mundo e falou: vem comigo que a gente vai fazer loucuras por aí, e então tem que ser os caras doidos. E esses caras não eram gente doida mesmo. E nesse momento eles falam: não, quem lutou fui eu, para que eu vou dividir com os 200 que ficaram lá parados? Então nessa hora, Davi respondeu: não, meus irmãos, não façam isso, porque o Senhor que nos deu, Ele nos protegeu e entregou em nossas mãos os bandidos que vieram contra nós. Quem concordará com o que vocês estão dizendo? A parte de quem ficou com a bagagem será a mesma que foi a batalha. Todos receberão partes iguais. Davi fez disso um decreto e uma ordenança para Israel desde aquele dia até o dia de hoje. Davi chega e fala: não. Se fosse depois de Cristo, ele fala: não, o nosso evangelho não deixa que a gente se divida aqui. O nosso evangelho, ele é um evangelho que quem está aqui em cima pregando e quem está lá atrás, na portaria, ou que está varrendo aqui, quando há conversão de almas, quando há vidas sendo edificadas, quando tem pessoas aqui que são curadas, quando tem pessoas aqui que são edificadas, a pedra na coroa vai igualzinha para todo mundo. Cada vez que a gente entrega, cada vez que a gente faz a limpeza daqui, cada vez que a gente algo, o evangelho é essa coisa louca, que a gente pensa em tudo, no nosso trabalho, na nossa vida, tudo a gente acha que a gente tem que ter uma posição e essa hierarquia tem que ser seguida. Só que no evangelho essa hierarquia ela é doida. No evangelho, o maior é o menor. O humilde ele é exaltado. O que se ensoberbece é o que cai. Então, quando Davi faz isso, eu falei: cara, que loucura, que coisa diferente do que eu estou esperando, do que eu estou imaginando. Numa época que homens eram monstros, que homens matavam por nada. Tem versículos que batiam com a cabeça das crianças na parede. Tem versículos que não podia sobrar ninguém, que tinham que matar todos. Aí você me pega e me vê Davi, que a gente fala tão mal, né? Tem um discernimento da graça já do Senhor na vida dele. Ele já entende que todos ali estavam no mesmo propósito. Aí a gente vai caminhar um pouquinho. Então, o que acontece naquela situação, para a gente pegar aqui esse texto aqui, para poder a gente entrar no contexto legal. Quando eu falei que a gente tinha que misturar isso um pouquinho com o Evangelho, que eu tinha misturado esse texto com o Evangelho, que parecia loucura, porque eu peguei, peraí, Davi era um rei ungido por Deus, foragido numa terra. Na terra do inimigo, batalhando as batalhas dos outros. Lutando até mesmo contra o seu próprio povo. E o que me deixa mais ali, que eu fiquei assim, abismado, é que Davi estava lá, totalmente fora do contexto da vida que o Senhor tinha programado para a vida dele. E eu acho que a gente hoje, no nosso evangelho, a gente vive muito disso. As nossas guerras são muito mal escolhidas. A gente fica no terreno do inimigo fácil. E algo de legal nesse evangelho é que quando o Senhor nos escolhe, nos guarda, Ele não deixa a gente pelejar contra o povo de Deus. Davi estava numa terra distante, estava num povo inimigo, mas mesmo assim, o Senhor o guardou nesse momento, que ele não pelejasse contra o povo de Israel, que ele não presenciasse a morte do rei e a morte do seu amigo Jonatas. Então, o que acontece? Alexandre, você está ficando doido. Como que você está querendo trazer para mim um cenário de guerra e morte como evangelho? Vou mandando mais um pouquinho. Mas se depararam com uma grande derrota. Quando eles voltam, o que acontece? Davi vem guerreando, ele vence quase todos os exércitos. O rei Aquis, ele só não deixa que
Davi lutasse exatamente contra o povo de Israel. O que acontece? Aqueles caras estavam grandes demais. Eles vinham matando quase todas as outras coisas em nome do rei filisteu. Então, o que acontece? Acontece muito com a nossa vida, no Evangelho, acontece muito quando a gente se sente grande. Eu lembro de uma hora que foi o Will Smith, quando ele foi receber o Oscar. Cara, era um momento da vida dele. Era aquele momento. Cara negro, da periferia, chega a um ponto, o ponto auge de qualquer ator no mundo é estar ali, receber aquela estatueta e falar, mãe, essa é para você. Todo mundo ia ficar com essa mensagem. E como o cara vem da comédia, fica mais difícil ainda de entender. Porque, normalmente, nós tivemos atores maravilhosos da comédia que nunca conseguiram ser considerados sérios para poder chegar a ganhar o Oscar. O Will Smith consegue isso tudo. No momento, aquela noite dele ficar grandão, de falar, eu sou o cara. Todo mundo tentou e não conseguiu. O Will Smith, numa brincadeira mal feita do comediante Chris Rock, ele sobe no palco e dá um soco. O que eu estou querendo dizer com isso? Cara, tem hora que o Senhor te exalta, te bota lá em cima, e logo depois vem uma derrota grande e você fica sem chão. E isso acontece muito no nosso dia a dia, quando a gente acha que a gente está aqui em cima, que foi tudo, aconteceu perfeito, você vem a um congresso, vida foi edificada, muita gente, você fala, gente, a gente está caminhando. No dia seguinte acontece algo de trágico. E você começa a ficar querendo entender aonde está o seu Deus. E aqui nesse caso, foi exatamente o que aconteceu com Davi. Davi vem, vencendo batalhas, e chega na cidade dele. Ele depara com a cidade dele. Ele vem para casa, né? Agora, já que a gente não vai lutar mais, vamos ter o colo das nossas esposas, brincar com as crianças. O que acontece lá? Ele chega, a cidade está destruída. E o que acontece? Todos os soldados começam a gritar com Davi, querendo saber o que está acontecendo, e aquela confusão toda. Mulheres levadas, até então eles não entendiam o que acontecia. Eles já pensam em apedrejar. E o que eu queria falar para vocês? Normalmente, quando tudo dá errado, sabe a primeira coisa que a gente faz? A gente quer um culpado. E o culpado naquele momento era Davi. E a gente faz tantas vezes isso. O povo de Israel queria um culpado. Apontava para Cristo. Cristo vai para aquela cruz porque ele não se encaixava como o Salvador que a gente esperava. Hoje a gente faz a mesma coisa. A gente acha que a igreja é a culpada quando não há conversão. A gente diz que a igreja é culpada quando as coisas não vão do jeito que a gente acha que vem. A gente sempre quer um culpado para tudo. A culpa é do pastor que não me procurou. A culpa é do irmão que não fez a oração. A culpa é do... A gente sempre quer um culpado. Mas, normalmente, quando as coisas estão em crise, a melhor atitude a ser feita foi a atitude que Davi fez. Chorou, sofreu, engoliu o luto, estava ali com o sofrimento todo dele, chama o sacerdote, que naquela época seria a gente aqui se reunir, ajoelhar ao Senhor e pedir respostas, e o Senhor dá a resposta, direcionando para ele o que seria feito. Aí eu fico me perguntando, imagina se Deus responde para Davi ali. Davi pergunta, Senhor, o Senhor me leva, eles levaram nossas mulheres, eu posso ir até eles, e se eu for, vou conseguir recuperar tudo? O Senhor responde sim. E se Deus responde não? Só que o Evangelho também tem disso. A resposta ali foi sim. E quantas das vezes a gente está aqui com nossos problemas, nossos dilemas, as nossas dificuldades, a gente se ajoelha, a gente clama ao Senhor, a gente dá de cara com Ele, a gente chora, a gente grita, todo mundo está envolvido naquele momento, todo mundo querendo culpado, querendo culpar médico, querendo culpar todas as situações, e Deus fala não. Mas vamos seguir aqui que Deus falou sim para ele, e é nessa linha que eu quero ver. Estou me perdendo aqui, ó. E outra coisa que eu queria falar sobre Davi nesse momento, era que como que eu admiro alguém. E eu passei por algumas crises na minha vida, como que eu consigo admirar alguém que no momento de crise, no momento que está todo mundo gritando, no momento que está todo mundo falando que vai dar tudo errado,
No momento que está todo mundo sem direção, alguém que consegue falar com Deus e ouvir a voz de Deus. Porque é um momento mais difícil que a gente tem na nossa vida, é a hora que a gente se dispersa, que parece que tudo está acontecendo e você escuta todas as vozes. Você escuta as opiniões do mundo inteiro. Você escuta o Google, você escuta o YouTube, você consegue escutar todas as decisões. Só que você está muito impaciente para ouvir a voz de Deus. E Davi, nesse momento, quando ele consegue parar e ouvir a voz de Deus e ele nos direcionar para o caminho, é algo que eu busco na minha vida. E nos momentos que, quando eu consigo, em meio a todo o caos, eu consegui me calar e ouvir a voz do Senhor, é algo que meu coração ele fica em paz. E é algo que eu acho que todos nós temos que buscar. E eu quero chegar, na verdade, eu quero chegar na beira daquele rio. Quando o Senhor fala, vai que vai dar tudo certo. Vai que você vai recuperar suas mulheres, seus filhos, seus bens, você vai recuperar tudo, vai que você vai recuperar tudo. E quando eles chegam na beira daquele riacho, 200 homens falam, não, a gente está cansado, a gente não consegue ir, nós não vamos. 400 seguem. E era aqui que eu queria ficar. E é aqui que eu quero chegar com vocês. Sabe por quê? Aquele momento ali é um momento de divisor de águas. 200 ficam e 200 vão. Aí, como eu estou falando do Evangelho, aí a gente já sabe o resultado, né? Todos vão ganhar da forma igual. E eu não sei, de todos que estão aqui hoje, quem está nos assistindo em casa, em que momento da sua vida você está? Você está no momento de que quando chega uma dificuldade, como essa grande, de perdas, uma grande dificuldade com doença, uma grande dificuldade financeira, uma grande dificuldade, em que momento do seu evangelho que você está? Porque eu não sou louco aqui de dizer que todo mundo tem só o momento de parar e só o momento de conseguir. Todos nós vivemos e oscilamos exatamente nesses dois momentos. Em algumas ocasiões da nossa vida, a gente vai parar na beira daquele rio e vai falar, Davi, não vou não. Não estou aguentando, eu estou chorando, está doendo, eu estou sofrendo, eu não tenho força para prosseguir. O meu momento só foi até aqui, minha força eu só cheguei até esse momento do meu problema. A minha dificuldade, aqui eu parei, aqui não dá. Em alguns outros momentos, você mesmo, você vai falar, eu encaro tudo. Eu vou correndo, eu vou lutar, eu vou brigar, minha família não vai ser perdida, eu vou orar, eu vou entrar em campanha, eu vou ajoelhar, eu vou jejuar, eu vou fazer de tudo. Eu vou fazer de tudo, porque o Senhor tem me encorajado dessa forma, o Senhor tem me encorajado a chegar além. Então, aí eu fiquei aqui, gente, somos nós mesmos. Um dia a gente está todo corajoso e o outro dia a gente está todo cabisbaixo. Tem dias que a gente está de uma forma e os dias a gente está de outro totalmente. Eu já cheguei aqui, fiquei 10 minutos aqui, comecei a chorar e virei a porta fora e fui embora. Eu já cheguei aqui, já orei por vidas e edifiquei vida de pessoas. Então, no nosso evangelho, parece que a gente não tem uma fórmula de bolo, a gente não tem uma linha de sequência. Por mais que te digam, você é a cabeça, você não é a cauda, você é mais que vencedor, você consegue, você é profeta. Muitas das vezes as pessoas usam esses jargões religiosos, jargões para poder nos convencer que a gente só vai ter vitória. Só que tem dias maus. E tem dias maus que a gente chora. E eu estava usando o exemplo de Elias. Cara, que coisa, para mim, é tremenda. Num dia, Elias olha e fala assim, ó, desça fogo do céu e consuma todos os profetas de Baal que se levantarem contra mim. Todos os soldados que vierem de Acabe, que desça fogo, eles vão sendo consumidos. A gente passa alguns dias, Elias está igual eu e você, dentro de uma caverna, com fome, com sede, assustado. Porque a gente varia. A gente varia. A gente vai pegar Pedro também. Pedro vai estar em momentos que Pedro olha para o Senhor e fala, ó, eu morro por ti. Quem vier te pegar vai ter que encostar aqui em Pedrão. E Pedrão não vai dar mole não. Vai ser a gente que vai arrebentar tudo. A gente passa algumas horas, Pedro nega Jesus. Passa mais umas horas, Pedro volta lá para o barquinho dele e começa a jogar a rede lá. Ainda deve estar jogando a rede errado ainda que não vinha peixe também. Ei, é essa inconstância. É dessa inconstância que eu estou falando.
Mas a grande diferença da gente passar pelos dias maus e os dias bons é saber que a gente tem um Deus que manda o corvo levar comida para Elias dentro da caverna. Nós temos um Deus que manda água para Elias aonde ele está. A gente tem um Deus que ele vem ressurreto e se encontra com Pedro de novo para poder falar: você vai apacentar minhas ovelhas. Ei, o que acontece? Esse evangelho parece um evangelho de loucura. Porque como alguém tão fraco e tão oscilante quanto eu e você, pessoas que um dia oscilam em puro êxtase, em pura força, em pura dedicação, em pura oração, em pura força. Tem dia que eu me acho o mais crente do mundo. Tem dia que eu me acho o mais forte de todos. E tem dia que eu não consigo levantar a voz para orar a Deus. Aí nessas horas que eu me pego. Nessas horas que eu me pego, olhando para o meu Deus. Nessas horas que eu me pego, olhando para Ele. E falando: Senhor, nos dias que eu tiver cabisbaixo, nos dias que eu não tiver força para lutar, nos dias que eu não tiver, mas como reconhecer a minha fraqueza, eu não tiver como reconhecer quão pequeno eu sou na sua presença. Senhor, nos dias que eu estiver me achando demais, nos dias que eu estiver achando que porque eu preguei e recebi 3 elogios, que eu estou muito acima dos meus irmãos. Senhor, eu fico me perguntando como que esse evangelho que eu sigo, esse evangelho que me mostra o tempo inteiro, que se eu ficar parado na beira do rio, se eu ir para uma batalha ferrenha, que eu vou começar a lutar à noite, de manhã e de tarde, o resultado vai ser igual. Como que eu consigo entender que as minhas atitudes com o Senhor vão mover? Como que eu vou conseguir entender? Como que vão conseguir mover meu íntimo de eu continuar caminhando? Como que isso vai mexer comigo? Que fica parecendo que a resposta é a mesma. Fazendo ou não fazendo? E nas minhas orações, e quando essa mensagem veio à minha mente, algo que impacta o coração das pessoas, é que a gente nunca vai entender exatamente como que vai funcionar o nosso coração depois de uma perda grande. A gente nunca vai entender como que vai acontecer nosso coração depois de uma grande desilusão, depois de uma grande batalha, de uma derrota. A gente nunca vai entender como que vai funcionar quando as coisas estão dando errado. Aí a gente conversava essa semana com o pastor Davi, a gente conversava sobre empatia. É muito esquisito. Quando eu falo com alguém de dores, as dores que eu não conheço, como que eu as ignoro? Como que eu ignoro dores que eu não conheço? E as dores que eu as conheço, elas me cortam a alma. Então, quando eu vejo que Ziklag estava pegando fogo, Ziklag estava destruída, os homens estavam cansados e pelo meio do caminho, e que as coisas não funcionaram conforme todos tinham imaginado que aconteceria. Conforme a gente viu que a divisão... Eita, eu me perdi de novo, gente. Já me achei, já. Que à beira daquele rio, aquelas pessoas que ficavam prostradas, aquelas pessoas que ficaram paradas, cansadas e desanimadas. E eu tenho convivido com esses dias de cansaço, desânimo, e saber reconhecer que o meu Deus, Ele é capaz. O meu Deus, Ele é capaz de transformar aquele momento de dor, aquele momento de tristeza. Gente, me perdi de novo, que horrível. Estou nervoso e ansioso. Deixa eu voltar aqui só um pouquinho, gente, só para poder me achar. Me perdoa? Só um pouquinho. Na verdade, eu pulei umas 2 páginas aqui, estou perdidinho.
Agora que eu me achei. Eita. Agora que eu me achei, foi a página que eu pulei que eu me perdi. Que eu estava com a página de Martin Luther King, a frase famosa do pastor Martin Luther King, que ele diz que se a gente puder correr, a gente corra, se a gente puder andar, que a gente ande, se a gente não conseguir andar, que a gente rasteje, mas que a gente siga. Que a gente consiga seguir no caminho. Gente, eu estou muito perdido. Gente, eu vou concluir aqui que eu estou perdidaço. Eu falei, eu acho que a 4ª página no lugar da 3ª, eu pulei aqui tudo aqui, totalmente perdido e totalmente sem ritmo. Eu vou estar concluindo, que foi o que eu perdi. Na verdade, eu me perdi no momento aqui e acabei não me achando mais. O que, na verdade, o tema da mensagem em si, é o que eu queria trazer à conclusão de vocês. É que o Evangelho do Senhor, ele é atemporal. 1000 anos antes do que o Senhor tinha programado para com Jesus naquela cruz do Calvário, o Senhor já vinha tratando de homens sem instrução, sem nada, homens que não tinham chego ainda com a graça, o que nós tivemos encontro, que a graça do Senhor ela já nos alcançou, a graça do Senhor ela já tocou na nossa vida, a graça do Senhor ela nos transborda, para a gente ter empatia de entender que quem foi para a guerra e quem não foi vai receber igual. Que a gente sabe que aqui dentro, que o Evangelho que é tratado no meu coração, ele é tratado no coração de todos aqui, de formas diferentes, de formas distintas, mas de formas que a gente não consegue talvez entender com os nossos olhos humanos, porque a gente quer regras e práticas. A gente quer que as coisas aconteçam de uma forma direcionada. E nessa forma que o Evangelho vem e ele entra na nossa vida, de pegando pessoas improváveis, pessoas que elas não conseguem discernir do bem e do mal e transformam em pessoas que se jogam e se lançam por esse amor que foi revestido naquela cruz do Calvário. Aquele amor que a gente não consegue entender, esse Evangelho que a gente não consegue entender, que o ladrão da cruz, naquele momento, foi alcançado. Que o filho pródigo, ele sabia que ele saiu, e a gente for fazer um julgamento aqui, se fosse um amigo nosso fazendo um julgamento, a gente saberia que a gente não ia querer dar direito a ele de voltar para casa. E o pai dele é recebido de braços abertos. Eu estou falando de um evangelho que não tem você se dedicar mais ou se dedicar menos. Não é você doar mais ou doar menos. Não é você dizimar mais ou dizimar menos. Eu estou falando de um evangelho que ele se completa num todo, que todo ele se direciona para a cruz. Ele é pela graça, ele é pelo amor. Ele não tem como a gente medir ou fazer regras de quem lutou mais ou quem lutou menos. Os dias maus vêm para quem lutou mais, os dias bons vêm para quem lutou menos. E em Ziklag, naquele dia foi isso que foi decidido. Aquela lei que existe até hoje é exatamente a lei que Davi deixou lá. Que quando a gente está lutando por esse Deus, todos nós vamos receber da forma igual. Então, quando Jesus foi para a cruz do Calvário, Jesus enfrentou aquele sacrifício de cruz e morte de cruz, foi para que todos nós tivéssemos a vida. Todos nós tivéssemos a vidas iguais, tanto do ladrão da cruz, quanto ao sacerdote que se converter e reconhecer a soberania de Cristo, todos eles vão ter lugar no céu da mesma forma. Da mesma forma que tem aquele local que é onde não tem pranto, não tem dor, aquele local que o Senhor vem preparando para a minha vida e para a sua. Não tem quem faz mais e quem faz menos. Mas eu te encorajo a gente levar muito mais gente, mesmo que estando fazendo pouco, muito mais gente que pode se achar soberbo. Vai ser a nossa vida de entender que o ladrão da cruz reconheceu o soberania de Cristo, por isso que ele está lá. A gente fazendo pouco, mas se dedicando, o que vai nos levar para o céu é entender que o soberania de Cristo está na nossa vida. E eu peço desculpas por ter me enrolado, mas eu quero que a mensagem chegue ao seu coração nessa noite. Ziklag era um local ruim,
Estava tudo queimado, mulheres, filhos, tudo que a gente tem de bens tinha sido perdido. Em um momento da nossa vida, a gente para e se prostra e não consegue lutar. Em outros momentos, a gente vai para a guerra e consegue guerrear. Mas eu quero que a gente saiba que a gente tem um Deus que nos entende, que nos guarda, que nos protege, que nos alimenta em qualquer situação que a gente esteja, mesmo que a gente esteja prostrado, que a gente esteja de pé. E que a cruz não foi em vão, para que todos nós tenhamos redenção e sabemos que o Senhor morreu por mim e por você naquela cruz. Amém?